Vamos lá, meus queridos, vamos lá. Continuando aí. Eu estou dividindo para não ficar muito longo. O exercício 5 que você vai encontrar na AP é sobre regra de 3 simples e direta. Procura lá no meu canal no YouTube vídeos para falar sobre isso. Como que eu faço, professor? Bom, primeiro eu leio. Pedro lê 3 horas. 3 horas de leitura. Quantas páginas? 70. Depois, em 6 horas, quantas páginas que Pedro vai ler? Meus queridos, lógico, primeira coisa que você vai ver, se essas duas grandezas são diretas ou inversas. Lembra lá do meu canal que eu expliquei. Se são diretas, você resolve de uma vez. Se são inversas, você vai ter que inverter uma. Vamos ver? Bom, se ele ler em 3 horas 70 páginas, em 6 horas vai ter que ler mais páginas. Do menor número para o maior, mais que 70. Do menor para o maior. Correto? Então vejam, as setas estão no mesmo sentido. Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. dp. Como é que eu resolvo, professor? Você pega as frações. 3 e 6, 70 e x. Multiplica em x, proporção, propriedade da proporção. 3 vezes x, 6 vezes 70, 420. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 420 dividido por 3 dá 1, dá 2, tá. 140 páginas ele vai ler em 6 horas. Bom, olha essa daqui, ó. Eu tenho uma equaçãozinha assim, ó. Isso está parecido com o que está lá, só não coloquei os gráficos. Primeira coisa que você tem que lembrar. Essa equação é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque em cima do x tem 1 e em cima do y também tem 1. Lembre-se, toda equação do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Então, um exemplo, se eu pego para vocês e faço assim para vocês, olha, eu tenho aqui essa equação e tenho lá gráfico, parábola, tenho lá circunferência, tenho lá reta. Qual que vai ser? Olha, vai ser a reta, correto? Então, vai ter que ser a reta. Então, toda vez que você tiver uma equação do primeiro grau, como é que eu sei se é do primeiro ou é do segundo? Olhando o expoente. Se é uma equação do primeiro grau, você tem que lembrar que vai ser uma reta. Pode ser assim, desse jeito. Aqui está o x, aqui está o y, ou ela pode ser assim também, mas é uma reta. Aí a gente teria que entrar em mais detalhes, que não é o nosso caso agora, falta-nos tempo. Muito bem, vamos lá. O 7. Aonde está localizado a raiz de 5? Em que lugar da reta está localizada a raiz de 5? Como que eu faço para saber aonde está a raiz de 5? Primeiro passo, você vai fazer o seguinte. Você tem que lembrar daquilo. Raiz de 5. Quais são as raízes quadradas? As raízes quadradas exatas. Raiz de 1,
raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25, raiz de 0, raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25. Raiz de 5 tá aqui, ó, bem aqui no meio, ó. Ou seja, raiz de 5 está entre raiz de 4 e raiz de 9. Tá aqui. Qual a raiz de 4? Ah, professor, o senhor já mostrou lá que é 2. E de 9? 3. Como é que eu faço para ter uma localização um pouco mais precisa? Daqui para cá, falta 1. Daqui para cá, faltam 4. Tá bem perto do 4, que é 2. Ou pode ser 2,1, ou pode ser 2,2. Pode ser um desses. Eu vou tentar o 2,2, porque, lógico, eu já fiz antes. Eu sei que ele chega mais perto do 5. Então, 2 vezes 2, 4. 4 por uma casa. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Vejam, 4,84. Perto do 5. Certo? Bom, então a raiz... A pessoa, mas não podia ser o 2,3? Eu, por experiência, sei que o 2,3 vai passar. Não pode passar. Tá certo? Por isso que eu nem tentei ele. Então, eu sei que a raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,2. Certo? Aí você vai fazer. Monta a sua reta. 0, 1, 2, 3. Aonde está localizada a raiz quadrada de 5? No 2,2. Mais ou menos aqui, ó. Aqui é onde está localizada a raiz quadrada de 5. Vamos lá. O exercício número 8. Também é uma proporção, também é uma regra de 3. Em uma indústria, 6 máquinas produziram 390 parafusos. 3 dessas máquinas foram vendidas. Bom, tinha 6. Se você vendeu 3, sobraram 3. Ah, professor, mas e as outras? Não interessa as outras que foram vendidas. Você não tem mais 6. Você só tem 3. E é com elas que você vai ter que trabalhar. Então agora, eu só tenho 3. A pergunta: quantos parafusos eu vou fazer com essas 3 máquinas? Lembrando, você vai ver se é diretamente proporcional ou não. Eu já sei que são diretamente proporcionais. Quer ver, ó? 6 máquinas, 390 parafusos. Diminuir a máquina, diminui parafuso. Do menor para o maior. Se você está com dúvida disso, vai lá no YouTube, no meu canal, e dá uma olhada em regra de 3 simples. Tá bom? Muito bem. Setinhas no mesmo sentido, diretamente. Você vai montar 6 e 3. Vai multiplicar. 6 vezes x. Vou fazer aqui embaixo, ó. Fazer aqui. Fazer na outra folha, que aí já lotou aí. Olha lá. Olha lá. 6 vezes x. 3 vezes 390, 27, 339, 10, 11. 1170. Divide o 6, está multiplicando. 1170 dividido por 6 dá 1, sobra 5. 9, 7,
6, 8 vezes 8, 9 vezes 6, 54, 3, 5 vezes 6, 30. Então, 195. Que é um 9. 9, aqui é que eu peguei bem 9. 195. Tá certo? Tudo bem? Aí vocês deem uma olhada. Aí se tá certinho. Vamos lá. O outro. Então essa aqui deu 195. O outro. André e Bruno foram a uma lanchonete. Bruno comprou 2 lanches. 2 lanches. E um sorvete. Um S. Sorvete. 2 lanches, um sorvete. Gastou R$18. Bom, aí André comprou 3 lanches e 2 sorvetes. Gastou R$28. Meus queridos, eu não tenho muito tempo para ficar mostrando para vocês como resolve isso. De novo, dúvidas, vai lá no meu canal ou em outro canal na internet e vê como que você resolve lá um sistema. Tá joia? Então, você pode fazer por tentativa? Pode. Mas o legal é que você aprenda a resolver por sistema. Eu vou utilizar o método da adição. Eu vou cancelar o S. Só que para cancelar, os números têm que ser iguais. E os sinais diferentes. Então, eu vou multiplicar de cima por menos 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 18, 36. Embaixo não muda, não multipliquei por nada. Resolvo. Menos 4 mais 3, menos 1. Esse cancela. Menos 36 mais 28 vai dar menos 8. Aqui é menos. Menos com menos fica mais. Também isso aí depois eu explico com calma quando a gente voltar. Então, o valor de um lanche é de R$8. Já já eu volto.